Vamos começar com uma música. Ao pôr do sol, eu vou te dizer. Muito bem-vindas e bem-vindos, cruelas e cruéis, ao primeiro episódio do Spoilericstão com áudio. Errou! Existem uns vídeos circulando aí no TikTok da vida que supostamente é nosso, mas é fake news, tá? São farsantes se passando por nós. Então qualquer vídeo nosso no TikTok antes dessa data é falso. E aí, meu amigo Renato? Porra, bicho, eu justifiquei lá em casa que eu tava aqui. Como é que é falso, pô? Vai dar problema. Pra quem tá sentindo falta dos nossos outros dois membros da bancada, o Sandro gostou muito da vida na Europa, decidiu voltar pra lá. Um dia teremos ele ao vivo, direto de Lisboa. Nosso correspondente na Europa. E o Vespasiano tá tentando montar o computador da NASA pra barrar o meu. Mas estamos hoje aqui, eu e Renato, para tentar levar entretenimento para os nossos 53 seguidores no YouTube. Aumentou, né? Aumentou, era 48. É porque eu espalhei lá na família. Bora ver se vai vir algum comentário que preste. Eu fiz a minha mãe criar uma conta do... Tu não fizeste, tu criaste por ela. Ela não assiste. Estrutura reformada aqui, no estúdio 10,5. Inclusive os façantes que se passaram por nós, gravaram vídeos numa estrutura muito parecida, mas era claramente chroma key. Invadiram a minha casa, tiraram fotos e gravaram como se fosse aqui o ambiente, mas não éramos nós. Faz o negócio tá padrão aqui, ó. Ainda bem que tirou o relógio de ponteiro contínuo. Assim, aquilo que me dava agonia, então tá bem melhor. Um dia ele voltará, mas por enquanto ele está... Ou não. Ou não, né? Mas, meu amigo, como tudo que a gente faz nesse projeto é muito na base do improviso, a gente queria voltar a gravar, claro, a gente adora esse tipo de trabalho que a gente faz. E a gente não tinha um roteiro, então vou iniciar aqui a pergunta, o que tem de bom nos streamings? Pra gente começar aqui de pé direito. Desses últimos tempos aí, tava vendo muito pessoal comentar aí no Twitter do Succession, né? Bom, não sei se a pronúncia é exatamente essa. Tô gostando, são 4 temporadas e até agora, assim, tá interessante. Tá interessante. Eu ainda não vi essa série. É sobre o quê? Eu sei mais ou menos sobre o que é, mas me explica direito. É sobre... Basicamente é a história de uma família podre de rica lá, eles são donos do 5º maior conglomerado de mídia do mundo, um passando a perna no outro, enfim. Mas não só isso, na verdade também tem ali um quê de relação familiar e vários conflitos entre os irmãos ali, cada um com seu problema, para quem vai suceder ou não, né, porque o cara também faz de tudo para não sair do comando da empresa, né, quem vai suceder o pai. O pai é o que comanda, né, obviamente tudo, o patriarca lá, e tem 4 filhos. Que é o Brian Cox, salvo engano. Ele sempre faz papel meio vilanesco, né? Cara, tá aí, eu fiquei pensando aonde eu tinha visto esse cara. Se eu não me engano, ele é o rei de Troia. Ele é o corno de Troia. E é o General Striker do X-Men. Pois é, eu lembrei do Troia. Fiquei, cara, esse cara aí que levaram a mulher dele e tal. Pois é. Ele é o patriarca lá, é o comandante de tudo, ele tem 4 filhos. Mas olha, a gente também tem que dar um desconto pro cara. Troia foi gravado nos anos 2000. Nos anos 2000, Orlando Bloom era o Brad Pitt dos anos 90, né? Então, assim, é óbvio que ele seria corno. Todo mundo seria corno do Orlando Bloom nos anos 2000. Então vamos dar um desconto pro Brian Cox. Ele deveria ter motivo pra ter ficado puto mesmo. Não foi o Orlando Bloom que ele foi tão Orlando Bloom que ele teve que entrar no Hobbit? Sim, não existe. Não tinha. Cara. Legolas não existe no Hobbit. E tem umas coisas meio bizarras sobre. Olha como a gente já tangenciou. Mas vamos lá. Isso é spoilericstão. O Orlando Bloom, como tu mesmo mencionaste, ele não consta no Hobbit, né? Na obra original, no livro do Tolkien. E aí, obviamente, como Orlando Bloom é Orlando Bloom, ele teve que participar do filme. E é muito bizarro porque o Rei Elfo, que é o pai dele na história, é o Lee Pace, salvo engano o nome do ator. E ele é alguns anos mais novo do que o Orlando Bloom. Porque o Orlando Bloom já estava na casa dos 40, né? Quando o Hobbit foi gravado. E o Lee Pace tem mais ou menos uns 30... Tinha, né? Uns 30 e poucos anos na época. Então o pai do cara era mais novo que ele. Mas porque é Orlando Bloom, então pode, mano. Inclusive fazendo aquelas cenas de surfar em algumas coisas, em árvores ou em empresas de... elefantes ou coisa parecida pra poder ficar tirando flash em todo mundo. E ele era o cara, né? Tem aquela cena que... os rochedos, as estruturas lá de rocha estão ruindo. Elas estão caindo. Ele... Não, já falei. Isso aqui é uma tônica. Você não pode ter lógica nessas coisas, né? A gravidade se curva a Orlando Bloom, meu amigo.
Mas enfim, voltando. Voltando à série. O primeiro episódio já começa com uma premissa estabelecida de que um dos filhos vai assumir o conglomerado todo. Mas aí o velho tá lá e ele vai fazendo umas cenas em que ele vai e chega pra esse cara e diz assim, pô, assina esse documento aqui e tal. Aí o cara pergunta, eu preciso mandar pros meus advogados? Aí eu fiquei pensando assim, cara, será que algum dia eu vou falar pro meu pai que eu preciso mandar pros meus advogados algo que ele vai me dar? Mas enfim, os caras são donos do 5º maior conglomerado de mídia do mundo. Estão certos, cara. Eu não tenho um pinto pra dar água, eu e minha mãe somos de classe média, um dia eu pedi dinheiro emprestado pra ela me fez assinar uma nota promissória. Sério. Porra, Pelo menos ela não cobrou juros, pô. A vida me dá arte, enfim. Se sente. Inclusive, mais tarde ele vai mandar o filho a merda porque ele não leu o documento, né? E ele tá tentando ali uma jogada pra continuar no comando da empresa e tal, enfim. A série te mostra que, basicamente, existem pessoas que, assim, são podres de ricas, né? E esse, entre aspas, estilo é quase que... Estilo de vida, né? Pra mim é quase que um tapa na cara, assim. Pra tu ter uma ideia, a equipe que sempre anda com eles, ali, os seguranças e advogados... Cara, os caras vão jantar ou os caras vão fazer um jogo em família e aí tá presente o diretor financeiro, a presidente, que eles chamam de... Acho que é a presidente da parte jurídica e não sei o quê. E aí acontece alguma coisa com, sei lá, com o filho de um funcionário que eles fazem alguma merda lá. E logo em seguida, quando um deles da família sai, chega logo um funcionário com um acordo de confidencialidade, diz assim, pô, olha, tá aqui, tem esse dinheiro aqui, assina aqui e tal, por favor, e tal, sério. Pô, pensa aí, tá naquele almoço de domingo lá, na tua casa e tal, tem um funcionário com um acordo de confidencialidade lá, pra que se um deles fizer uma merda com o terceiro, ele chega lá e diz, pô, cara, assina aqui e tal, e toma esse dinheiro. Gostei. Churrascos na minha família normalmente precisariam disso. Porra. Tem ali um personagem que é o Greg the Egg. Ele é um primo um pouco mais afastado ali daquele núcleo familiar. Ele não tem mesmo dinheiro, a mesma vivência que os 4 filhos do patriarca lá. Então ele entra na empresa e tal e ele começa a ficar, digamos assim, a ser ajudado. Não é bem ser ajudado, né? Mas ser usado. Todo mundo é usado em determinado ponto, em determinada escala. Pela filha, né? Do patriarca lá e pelo marido dela. E aí, em determinado ponto, esse marido dela chama ele e vai levá-lo, diz assim, agora eu vou te mostrar o que é a nossa vida de obscenamente ricos, né? E aí ele vai pra uma porra de um restaurante lá em Nova York, esse restaurante é super exclusivo, você não consegue entrar porque não sei o que e tal, aí estão só os dois lá e o moleque pega assim, que ele é bem novo, né? Ele pega o menu aí. Então tem um problema aqui, eu não sei qual é o preço aqui dessas coisas e tal. Pra que preço? Essas coisas são absurdamente caras e a gente é obscenamente rico, então a gente precisa olhar esses preços, cara. Tu tem que entender uma coisa, a vida de quem é obscenamente rico é assim, cara, assim, nós somos como super-heróis. A gente pode tudo, nada acontece com a gente e nós temos uma vantagem. A gente não precisa usar aqueles uniformes com a cueca em cima da calça pra ser ridicularizado, a gente usa terno Armani. Caralho, pior que tem gente que é um reflexo da realidade. É interessante que eu estava vendo um vídeo sobre um grande sucesso dos anos 2000 também. Eu não lembro se ele é do ano 2000 ou é de 1999, mas ele fez sucesso nos anos 2000, virou cult nessa década, que é Psicopata Americano. Eu não sei se você já viste esse filme. Cara, não, acho que não. Eu acho que não. Eu vou resumir. É esse ambiente de Wall Street, né? Não sei se é exatamente o mesmo da série, mas no filme é aquele ambiente corporativo de Wall Street, de altos executivos. E aí, para resumir, um deles começa a matar e começa a gostar da coisa. No final do filme, sem querer dar muito spoiler, já que tu não viste, mas isso não interfere na experiência do filme. E aqui não tem problema. Aqui não tem problema. Até porque ninguém assiste. No final do filme, fica uma dúvida se ele tinha cometido os assassinatos ou não. Dá-se a entender que tudo isso tinha sido um fruto da mente completamente narcisista e deturpada do protagonista. Porém, de acordo com esse vídeo, com base em entrevistas com a diretora, é dúbio de propósito, porque existe uma possibilidade na história de que sim, ele tenha cometido esses atos criminosos. Porque numa cena importante, no terceiro ato do filme, ele liga para o advogado e confessa todos os crimes, chorando e tal, e o advogado era da empresa dele também, salvo engano. No dia seguinte,
Ele vai até o local onde estavam os corpos e não tem nada. Tá tudo limpo, com áreas assim de reforma, como se a casa estivesse sendo reformada para aluguel. Ele conversa com o advogado fala, não, cara, pô, você é um cara muito espirituoso, me manda aquela mensagem e tal. Aí ele, não, cara, é verdade, eu matei pessoas, eu matei o fulano. Ele, não, mas eu estava almoçando com o fulano naquele dia. Toda essa sequência faz a gente pensar que ele delirou. Mas, de acordo com a própria diretora, isso também tem um outro simbolismo, que, na verdade, dentro da história, muito provavelmente, toda aquela cúpula de executivos se mobilizou para abafar os crimes dele. Por quê? Isso é muito batido no filme todo. Eles se importam muito com a aparência. Então, o cartão deles tem que ser impecável, a roupa, o terno Armani tem que ser impecável também. Então, a ideia de um deles ter surtado e saindo matando adoidado pela cidade, mesmo que tenha matado um deles, era inadmissível. Então, eles, segundo a diretora dá a entender nessas entrevistas, eles teriam se mobilizado para poder abafar os crimes do protagonista e ficar por isso mesmo. É muito isso que tu acabaste de falar, sobre ser super-herói, de você poder fazer o que você bem entender, sem consequência alguma. Que é mais ou menos, por exemplo, já também jogando para uma outra série de streams, The Boys. The Boys é uma sátira muito ácida dos tempos que a gente vive. Não só de uma cúpula financeira e econômica, mas também de poderes sociais, como influenciadores, celebridades, que podem fazer e acontecer, dizer o que bem entendem e achar que não tem consequências. E, ironicamente, quando essas consequências eventualmente vêm, ficam se fazendo de coitadinho nas redes sociais, como a gente tem visto ultimamente, sem dar nomes. Adoro bicicleta. Tem um ex-presidente de uma grande nação aí que chegou a falar, né, que se ele desse um tiro na cara de alguém em plena avenida extremamente movimentada, não perderia eleitor algum. China. No Succession, inclusive, tem uma parte, porque assim, esse conglomerado aí de mídia, ele tem uma parte que cuida de cruzeiros e parques, acho que é isso. Se eu não me engano, é a segunda maior empresa dos Estados Unidos de cruzeiros e tal. Enfim, existe uma política interna de acobertar o que quer que aconteça. Então, a política era mais ou menos a seguinte: bom, se alguma coisa aconteceu e era com uma pessoa que... Eu não lembro agora se era... Eu acho que a expressão é pessoa que não existe. O cruzeiro, o barco lá, enfim, o iate tem que parar. Em algum país ali da América Central ou da América do Sul, inclusive, se eu bem me lembro, falam que era um dos países possíveis era o Brasil, e eles trabalhariam com toda a sorte de subornos e propinas para que aquilo ali nunca viesse a público. E a regra era pessoas que não existem. Então, quais eram as pessoas que existiam? Eram os membros permanentes da equipe, da tripulação, e os clientes. Então, se esses, inclusive, fizessem algo com pessoas que eventualmente tivessem subido ali no barco, sei lá, alguém que vai fazer um show, algum fornecedor que vai entregar algo ali, isso seria acobertado. E isso é um dos grandes escândalos que na terceira temporada, se não me engano, nela que eu tô, cara, minha memória tá uma maravilha. Isso estoura, e aí o patriarca lá e um dos filhos dele tem que dar explicações nas comissões do Senado norte-americano e tal, e eles conseguem manobrar ali dentro, inclusive com a intimidação de uma das testemunhas, para que nada aconteça. E assim, é uma coisa muito clara. Um dos senadores, inclusive, é um dos personagens que é um senador, que vai ser candidato à presidência, ele bate porque ele, enfim, tem uns entreveros lá com a família, não sei o que e tal. E assim que ele termina de falar, começa a falar um outro senador, que quando ele pede a palavra, que ele tem a palavra, a própria equipe diz, pronto, passamos o pior. Agora tá tudo bem. E esse senador começa, vocês, um exemplo de família que leva este país para frente, trabalhadores, empreendedores, não sei o quê, e aí já se sabe que para onde vai, né? E eu vou te falar que a série, eu não vi, né, mas de acordo com o que tu estás narrando, a série foi econômica, porque na vida real consegue ser pior. Eu sei de 2 casos, porque eu acompanho eventualmente canais de true crime. Teve o caso de uma família... É só por isso mesmo, né, cara? Com certeza, né? Tu não tens...
Sim. Não, sabe que saiu um estudo que diz que pessoas que gostam de assistir... É brincadeira, pelo amor de Deus. Eu sei. Não, mas eu lembrei de um dado interessante. Não, a minha segurança... não, perdão. Saiu um estudo que diz que pessoas que gostam de assistir, de acompanhar canais de true crime, elas são pessoas que querem se precaver de serem vítimas. Ufa, tá nervoso já. Então, assim, podemos colocar na mesa que talvez eu seja um pouco neurótico, mas apenas isso. Tem um caso de uma família britânica, cara, e isso é assustador se tu parar pra pensar. Porque pensa, porra, tu tem tua família, vocês querem tirar um momento de férias, de folga, sabe, de fuga do dia a dia, vocês embarcam num cruzeiro. E aí, no caso, nesse primeiro caso, tava a família toda, era o pai, mãe e um casal de irmãos. A menina, uma moça jovem, ela fica até um pouco a mais ali no hall, tava acontecendo shows, apresentações de banda e tal. E pra resumir, ela desaparece. E, meu amigo, fica por isso mesmo. Ninguém achou mais essa menina. E para piorar, para deixar a coisa mais aterrorizante ainda, por N razões se desconfia que ela foi sequestrada dentro de um navio de cruzeiro e foi levada para o tráfico sexual de mulheres. E anos depois aparece uma foto de uma mulher seminua, numa situação claramente contra a vontade dela, né? Mostra a foto no vídeo, mas porra, tu sente que é uma prisioneira, sabe? As feições são muito parecidas com essa moça. E anos depois, ou seja, cara, obviamente a morte é uma coisa terrível, mas imagina você ser sequestrada, você ser levada e ser viciada durante anos e no final provavelmente você vai ser morta. E ficou por isso mesmo, cara. Nunca acharam. E o segundo caso que eu sei, que é assustador tanto quanto, era de uma funcionária de um navio de cruzeiro. Ela era da tripulação, inclusive daquela companhia, daquele rato pombalesa que ficava falando... que eu não vou mencionar o nome por responsabilidade jurídica. O advogado tá mandando que não faça isso, pelo amor de Deus. Aquele lá. Ela desaparece dessa companhia. Ela simplesmente desaparece. E também fica por isso mesmo. A tripulação demora para reportar para as autoridades. Acabam dizendo que ela teria pulado ou caído e tudo mais. Dá-se a entender que ela teria tido um envolvimento com outra pessoa da tripulação e talvez essa pessoa tivesse tirado, mas não fica muito claro. O fato é o seguinte, cara. Você vai para um lugar desse e você acha que você está num ambiente de tranquilidade e segurança, cara. E você desaparece e fica por isso mesmo? Tu é doido, mano. Inclusive, esses episódios que foram descobertos, digamos assim, é como se tivessem acontecido nos anos 90, ou algo assim. Então eles estão assim, vamos pegar esse cara, vamos dar um dinheiro pra ele, um dos caras queria testemunhar, mas assim, aí oferecem, esse cara diz que não quer e tal, mas aí eles vão, tipo, levantar a vida do cara, porque é um drogado, porque não sei o que e tal, então obviamente vão desqualificar. Exato. Só que tem essa outra testemunha, né? E ela, salvo engano, eu não lembro se ela era da tripulação ou se ela era não, acho que ela era da parte administrativa. Ela era da parte administrativa. E ela viu essas coisas acontecerem, algumas delas acontecerem, inclusive, por exemplo, ela chega a dizer exatamente isso. Teve a fulana que caiu do navio, ninguém foi atrás, assim ficou, e eu preciso contar a história dela, não sei o que e tal. Inclusive, eu preciso contar a história desse cara, porque assim, até o cara que comandava essa área da empresa lá, da Waystar Royco, ele morre no início desses episódios e tal, e um dos filhos vai lá representando a família no enterro dele, né? E aí ele vai dizer, porque o tio Mo. Aí alguém pergunta assim, mas por que Mo? O nome dele era... Não era esse, o nome dele era Lester. Mas por quê? Mo Lester, que é o molestador. Caralho. Todos eles sabiam o que estava acontecendo e acobertavam. E aí ela fala exatamente isso. Só que aí a filha do patriarca lá, né? Ela chega pra intimidar, ela diz assim, olha, tudo bem, eu tô pensando só no meu lado. Mas aqueles que vão te ouvir amanhã como testemunha também estão pensando só no lado deles. Eu posso aqui, dinheiro não é problema, eu posso te trazer aqui pra gente acabar com todos esses caras, não sei o que, enfim. Ela vai intimidar a testemunha e ela, no dia seguinte, a testemunha diz que não vai... Por questões pessoais não vai testemunhar. E aí a coisa acaba por ali mesmo, enfim. E aí eles já vão tocando o barco para ver
como é que eles vão conseguir manter a empresa, porque tá... Assim, são vários digamos assim, arcos em cima de arcos, né? Tem, obviamente, a análise de cada um, da relação de cada um dos filhos com o pai, dos filhos entre eles, da sucessão em si da empresa, e essas outras coisas vão acontecendo. É bem interessante, eu tô gostando da série, apesar de que, assim, o meu interesse com ela foi porque, salvo engano agora, foi a 4ª temporada e ela terminou, e eu vi muita gente dizendo assim, pô, caralho, porra, série foda e tal, não sei o quê. Eu confesso que os 2 ou 3 primeiros episódios eu fiquei meio assim e tal. A primeira temporada termina muito bem. Aí sempre tem aquele que começa num hype assim, aí parece que ela cai no meio, mas termina bem. E é por isso que eu tô me mantendo nela aí. Eu acho que vai ser interessante, é uma boa. Eu achei engraçado que todas as pessoas, todas não, né? Mas várias pessoas que me indicaram essa série, elas resumem, porque elas assistiram todas as 4 temporadas. E aí elas falam assim, sobre o final, aparentemente o final é meio apoteótico e tal. E elas falam assim, cara, no final, porra, a gente descobre, cara, rico é tudo filho da puta. Aí eu, porra, vocês precisaram de 4 temporadas pra isso? Americanas. Tô falando das americanas, eu lembrei assim de mais americanas que eu conheci, que elas me falaram a mesma coisa. Não estou falando de empresas. Não, porra, se eu não me engano, essa cena do Obscenamente Ricos e Super-Heróis, acho que é na primeira temporada, não chega nem a metade dela, assim. Eu lembro quando eu vi aquilo, eu disse, puta, cara, não vou continuar assistindo isso. Mas assim, é interessante, é bacana, assim. Até porque, enfim, por mais que eles... E isso é também... Porque tem um ponto interessante aqui, que é o seguinte. Por mais que eles sempre sejam filha da puta, eles vão com os outros, eles sempre estão unidos. Assim, e eu não tô dizendo que isso é algo tipo, porra, que bacana essa família. Tipo a família do Mauro Cid, né? Estão unidos no golpe, né? Família que dá golpe unida permanece unida. Pois é. O Mauro Cid é uma figura específica, não é? Olha a carinha dele. Uma das coisas que eu acho bem interessante é você linkar isso que está acontecendo ali, numa série que você está vendo agora, com aquilo que está na tua realidade. Né? Então, essa é a pergunta que eu estava querendo te fazer enquanto tu narravas a série, porque é muito sintomático que uma série tão badalada atualmente fale de um conglomerado de comunicação. E a gente está vendo essa realidade aqui. A gente tem grandes conglomerados, principalmente de mídia na internet, que tem poderes verdadeiramente supranacionais, né? Uma vez eu vi alguém dizendo que a maior nação do planeta era o Facebook, com X bilhões de pessoas. Então, são poderes muito grandes concentrados na mão de conglomerados. E é muito interessante que se popularizou na internet esse discurso anti-Estado, como se a gente pudesse separar a espécie humana entre o Homo econômicos e o Homo statalis, né? Como se fossem 2 espécies diferentes. Mas, no geral, são pessoas, com dinâmicas de força que muitas vezes entram em conflitos umas com as outras. E a gente tem bons parlamentares, bons membros do executivo e do judiciário, bons empresários, bons trabalhadores e gente escroca em todo esse espectro. Mas é fato que hoje a gente tem um grande poder concentrado nas mãos de conglomerados como Google, como Meta, etc. Isso não parece incomodar essa galera que se incomoda com um suposto poder concentrado na mão do Estado. E como eu sei que tu tens muita experiência, assim, muito conhecimento sobre esse projeto de lei das fake news, eu queria que tu me passasse um pouco desse conhecimento. Não, na verdade, assim, o que eu acho interessante é a gente linkar, né, o que está acontecendo ali com, digamos assim, a nossa realidade. Claro. Salvo engano, a segunda temporada desenrola toda na tentativa de aquisição pelo patriarca lá. O conglomerado dele chama-se ATN, né, e ele quer adquirir, ele quer comprar um outro conglomerado que é o Pierce, certo? Ali na série fica bem, digamos assim, delimitado que o conglomerado dele, o tipo de notícia que ele leva, o tipo de jornalismo que ele faz, é ancorado nos mais escusos interesses. Enfim, fake news, ataque a pessoas, enfim. E o outro grupo, supostamente, é de um jornalismo correto, um jornalismo com causa e tal. Tanto que a matriarca, inclusive, esse é um ponto bem interessante de diferença. A matriarca, que é responsável por esse outro grupo, não quer vender justamente por causa dessas diferenças éticas que existem. Projeto das fake news, assim, só pontos rápidos, assim, vamos lá.
O projeto ele traz, por exemplo, o dever de cuidado. O dever de cuidado para esses grandes conglomerados de mídia. A gente está falando especificamente de redes sociais, né? Ele elenca lá casos, por exemplo, racismo, crimes, enfim, que você tem que ter você tem que ter um dever de cuidado para que determinados conteúdos não gerem um engajamento tão forte, tão grande, a ponto de propagar crime, ou dele acontecer, ou de incentivar que ele aconteça. Olhando para a nossa realidade, o que a gente espera? Será que não é interessante a gente ter esse tipo de regulação? Não é a regulação de quem vai dizer o quê? Não é a regulação de quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira. Não é isso. Mas é no mínimo uma regulação de você exigir que uma grande empresa que ganhe o dinheiro da forma como ganha em todos os cantos do mundo tenha um dever de cuidado, um dever de perceber e de usar suas ferramentas para que aquilo ali não se propague. Uma coisa que a gente vê muito nas redes sociais, fazendo referência ao Ministério da Verdade do George Orwell, lá em 1984. É isso que está acontecendo? Pois é, eu, inclusive, de uma pessoa bem próxima, numa das conversas que a gente estava tendo, eu recebi essa pergunta bem direta, do tipo, e aí, tu queres que o governo diga o que é verdade e o que não é? O que não é. Eu falei, cara, não é assim que está no projeto. Ele, claro que está no projeto, eu li o projeto. Eu disse, bom, tudo bem, então tu deves ter lido a primeira versão, que era do senador Alessandro Vieira, que já é lá de trás, não a do Orlando Silva, que foi para votação, e aí a gente pode discutir depois uma série de problemas em relação ao processo legislativo e como isso, apesar de muito tempo que o processo anda, depois aqui no finalzinho começou a ter uma série de correrias. Tem até uma entrevista muito boa do próprio Alessandro Vieira no Flow, que vale a pena ser acompanhado. Ali existia a previsão da criação de um conselho, tá? Mas esse conselho ele não iria dizer o que é verdade, o que não é, o que pode, o que não pode. Na verdade, esse conselho iria verificar justamente, ou fiscalizar, ou regular, ou tentar ter mecanismos para que se conseguisse verificar se essas empresas estão cumprindo com esse dever de cuidado. Tá? Inclusive, essa pessoa me perguntou assim, não, tudo bem, mas ele tá falando, por exemplo, de racismo. Aí vem um filho da puta lá na casa do cacete, no perfil dele, e faz uma postagem, aí tu vai derrubar a rede? É isso que o projeto quer. Eu disse, não. Inclusive, há no próprio projeto um artigo específico que diz justamente que por causa de uma postagem individual isso não vai acontecer. O que você vai precisar é que essa empresa consiga comprovar, digamos assim, que ela está tendo esse dever de cuidado, que ela tem uma equipe que está derrubando X postagens por dia, que ela está verificando esse conteúdo. Pô, é o mínimo, né, É o mínimo que a gente espera. Entendeu? Não é eu derrubo a rede porque tem uma postagem. Eu verifico se essa empresa está conseguindo... Vou te dar um exemplo. Se o pessoal tiver curiosidade, tem um relatório da ONU, eu só não vou lembrar exatamente o nome dessa população, mas, enfim, em um determinado país, o Facebook admite que não tinha pessoas capacitadas sequer para entender o idioma daquele pessoal. E lá teve um genocídio de uma minoria lá, de um determinado povo específico, justamente com incentivo através de postagens de Facebook. Eu não estou dizendo que o Facebook tinha a responsabilidade pelo que o Renato está postando. Mas da feita que ele é uma empresa que ganha dinheiro, inclusive naquela localidade, ele tem que ter ferramentas para que da feita que ele veja que a movimentação, ou o número de postagens, ou o tipo de engajamento está gerando e está sendo feito com base num conteúdo discriminatório e criminoso, tem que parar. Tem que parar. Porque como tu está dizendo, o que eu acho muito... Não é nem engraçado, mas é assim... A gente admite que esse poder esteja na mão dos conglomerados. Porque hoje em dia eles podem derrubar qualquer conteúdo a qualquer hora. E eles não precisam te justificar nada. O que a gente está fazendo agora vai entrar no YouTube e eles podem derrubar. Exatamente. Não tem problema nenhum. Então a gente admite que esse poder esteja na mão de um grupo econômico que tem seus interesses específicos, mas a gente não quer discutir se a gente pode criar um conselho, por exemplo, formado pela sociedade civil, para que esse conselho consiga dizer não o que é certo ou o que é errado, mas pelo menos se essas redes estão cumprindo o seu papel de fiscalizar. Pô, será que é isso que a gente não quer? Tem alguns problemas de conceito aí que me deixam muito preocupado, principalmente quando eu vejo essa molecada mais jovem. Todo programa de jornalismo, a qualquer assassinato que acontecia por algum jovem, dizia que o problema eram dos games, que os games deixavam os jovens violentos e tal. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas o fato é o seguinte, você tinha comunicadores da mídia falando para a sociedade em geral que games provocavam assassinatos. Eram palavras. Eram simplesmente palavras. O Marcelo Rezende, o Datena, nunca foram numa fábrica da Ubisoft, da EA, da Rockstar,
quebrar cópias de GTA, de Call of Duty, Mortal Kombat, da Acclaim, né? Na nossa época era Acclaim, né? A gente chamava. Eles simplesmente falavam. E essas falas, certas ou erradas, acredito que sejam erradas, o problema é muito mais complexo do que parece sobre a questão dos games, mas essa fala rasa de que games provocam assassinatos é uma fala rasa. E essas falas geravam consequências. Então, você, meu amigo gamer, mil grau, que está assistindo aí, que acha assim, não, mas fulano falou e apenas é o ponto de vista dele. Você não está falando de uma pessoa normal exercitando a sua opinião sobre determinado assunto. Você está falando sobre um canhão de mídia na internet, de milhões de seguidores, que começa a difundir ideias completamente estapafúrdias, completamente tiradas do Arial 12, né, fonte nenhuma, e que geram consequências. O 8 de janeiro foi consequência de uma série de liberdades de expressão sendo exercitadas durante 4 anos. Isso gera consequências. Palavras geram consequências. Então, toda vez que você questionar o seu pai, a sua mãe, te proibindo de comprar um game, porque aquele comunicador dela, favorito dela ou dele, né, da mãe ou do pai, disse que é coisa do demônio ou que provoca assassinatos, você vai ter que lembrar que palavras geram consequências. Então, nós temos que ser vigilantes com as palavras. Isso aí é fundamental para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais aprazível para todo mundo. E desculpa o desabafo aí, eu acho que eu fui um pouco além do tema. Não, eu inclusive lembro que a gente estava falando sobre streaming, né? Na Netflix tem o... Cara, eu acho que é GDK, se não me engano. É um documentário com vários episódios sobre vários jogos que marcaram a época. E quando eles falam de Mortal Kombat, Street Fighter e Mortal Kombat, eles falam inclusive das audiências no Senado norte-americano a respeito de Mortal Kombat, porque ele incentivaria a violência, ele... Enfim, e quando há mais recentemente, né, estudos que comprovam que isso não tem nada a ver. Então, tu tá falando a verdade. Você aí que tá jogando, entendeu? Tá sujeito a isso. Porque assim, se esses verdadeiros, como o Breno colocou, canhões disparam de uma determinada forma rasa e sem uma discussão maior, a consequência vem para você no dia a dia. Isso é um fato. Pode não vir para você especificamente, mas vem para alguém. Você, sem qualquer lastro na verdade, dizer que o sistema eleitoral é fraudulento, isso provoca consequências da mesma forma como um grande comunicador e, para um grande número de público, dizer que videogame provoca mortes, causa consequências também. E é isso. E tem assim um ponto que eu acho bastante significativo. Tu estás falando, por exemplo, do sistema eleitoral, que é o seguinte: é óbvio que todo mundo, eu acho que não vai ter ninguém que nos vê ou que estuda isso, não vai ter ninguém, absolutamente ninguém, dizendo que que a gente não deve mexer jamais no que existe aí. Não, todo mundo quer que as coisas sejam aprimoradas, todo mundo quer que tudo melhore. Mas pensa comigo, e aí eu convido quem estiver vendo a gente para dar também uma pesquisada, por exemplo, no projeto de lei, na época, 1 ano e meio da eleição, que tentava implementar o voto impresso. Dá uma olhada lá, pensa comigo. Ali havia a previsão de que cada sessão eleitoral, lembra, quando você vai votar, tem lá uma mesa com algumas pessoas, né, são os mesários, eles liberam a tua votação, você vai lá, coloca o seu voto e sai. Havia a previsão que tudo isso fosse feito no papel, que cada uma daquelas mesas se tornasse depois em mesa apuradora para contar esses votos e de alguma forma colocassem no outro sistema, o que já é absurdo. Porque assim, além de você gerar o enorme risco em cada uma daquelas mesas de que um problema aconteça, e vai acontecer porque a gente está falando de interação humana, depois você vai colocar num sistema que a mesma pessoa que questiona a integridade do sistema atual vai questionar também aquilo. Percebe? É uma coisa que não tem muita lógica. Então, assim, a discussão tem que ser madura, a discussão tem que ser honesta, a discussão tem que ser a longo prazo. E aí eu convido também todo mundo a ouvir, tem um podcast do Jota, que eu acho que é Parede de Som de Vidro, que eles fazem um excelente compilado a respeito da evolução do porquê surge a urna eletrônica e até onde ela está agora.
por exemplo, há entrevistas, depoimentos de funcionários, por exemplo, da Justiça Eleitoral, do TSE, que já estão tentando ver como é possível mostrar para o eleitor o caminho do voto, desde a urna até o momento dele ser computado. Ou seja, o TSE, a Justiça Eleitoral, ela não para de tentar evoluir. Então, essa é uma discussão séria. Pô, peraí, cara. TSE, eu quero saber como é que o eleitor vai poder ver o voto dele daqui até aqui. Pô, tudo bem, vamos trabalhar e vamos correr atrás disso. Mas mudar para aquilo que historicamente a gente tem em todas as nossas eleições. Eu convido a ouvir esse, acho que, salvo engano, é o primeiro ou é o segundo episódio, em que eles falam da eleição do Rio de Janeiro, que tinha votos jogados assim na vala, em que pessoas foram eleitas e depois não foram eleitas. A gente pode falar do voto formiguinha, a gente pode falar do voto de cabresto. Cara, só pensa, você aí que é mais novo, só pensa num volume enorme de papel sendo contado naquelas mesas, em cada uma das mesas que a gente tem no Brasil inteiro, para tentar chegar num resultado. Seria um caos. E assim, volto a dizer, eu não acho que essa discussão tem que ser interditada, ela só tem que ser feita com responsabilidade. Responsabilidade com tempo, responsabilidade com ideias realmente relevantes, a responsabilidade da gente conseguir algo que possa ser implementado ou melhorado daquilo que já se tem. Porque, como o Breno falou, só gritar, só falar ou colocar tanque na rua, só tem um ponto. Vai dar merda. E é engraçado que as pessoas falam, né? Queremos voto impresso e auditável. Deixa eu falar uma coisa para essa molecada que fica falando isso aí. Nós já temos voto impresso e auditável. Olha o plot twist. Porque é o seguinte, deixa eu falar sobre como é o dia da votação, para quem não sabe. No início da votação, em cada urna eletrônica e de cada local de votação, de cada município desse Brasil, Sim. é impressa uma coisa chamada zerésima. O que ela é? Ela é uma impressão que diz que aquela urna tem 0 votos. Ela é conferida pelos mesários, pelos fiscais de partido. Que deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aí é uma realidade nossa, porque a gente trabalha com isso. Meu amigo, fiscais de partido estão em todo lugar. E tem que estar, inclusive. Nós adoramos fiscais de partido. É verdade. Porque eles dão mais segurança para o processo eleitoral. Eles sempre estão lá. Eles sempre estão conferindo que aquela urna eletrônica tem 0 votos. Eles ficam lá durante todo o dia. No final do período de votação, às 5 horas da tarde, ou um pouco a mais, caso tenha o eleitor na fila, é impresso em cada urna eletrônica de cada local de votação, de cada município desse Brasil, o boletim de urna, que diz quantos votos tiveram naquela urna. E esses fiscais de partido anotam, eles não confiam só no boletim de urna. Eu ia falar isso. Eles anotam. Eles chegam na porta do cartório, porque cada cartório eleitoral, de cada zona eleitoral, de cada município desse Brasil, tem lá grudado no final da votação o boletim de urna. E eles conferem. É até uma cena muito legal, cara. A gente já trabalhou, né, nessa realidade, a gente via depois das 5 da tarde, depois das 6, quando cada urna ia chegando, a gente ia colando na porta do cartório pro lado de fora, ou seja, para dar a maior publicidade possível, aqueles fiscais de partido anotando, conferindo e tudo mais, fazendo os cálculos se aquele determinado político que tinha uma expectativa de voto naquela determinada comunidade teve aquele determinado número de votos e fazendo toda a anotação. Fiscais de partidos e coligações rivais, fazendo isso ao mesmo tempo e não questionando. Sim. Valendo das palavras do Julinho, do Choque de Cultura, falo com tranquilidade. Falo com tranquilidade. Nós temos o melhor sistema eleitoral da história do mundo. Ponto. É isso. Eu acho que já te lembrar um pouquinho antes da gente colar esses BUs todos lá, BUs são os boletins de urna, né, com os resultados, eles também são disponibilizados pelo próprio mesário para esses fiscais que estão nas sessões. Então, assim, a gente não pode esquecer que a eleição ela não é só feita para o cargo máximo do Executivo Federal, presidente. Ela é feita pelo mesmo sistema para os teus vereadores, para os prefeitos, naquelas cidades menores, enfim. É legal a gente falar para as pessoas que não conhecem, para elas terem a didática, digamos assim, do passo a passo, daquela coisa assim mais básica. Porque às vezes a gente pensa em tanta teoria de conspiração, quando na verdade o próprio básico do dia a dia pode te resolver esse problema. Você ligou a urna, e a urna só liga no horário determinado, né?
Ligou. Imprimiu aquele extrato lá, a zerésima, que tá tudo zerado. Aparece o nome de cada candidato e quantos votos ele tem. 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Beleza. No final da votação, lá às 17 horas, ou um pouquinho a mais, dependendo do caso, sai outro extrato daquele, que é o boletim de urna. Com cada nome e a votação de cada um dos candidatos. Aquilo ali, a gente já... Eu acho que a maioria sabe, a urna eletrônica não está conectada a absolutamente nada. Ela está parada ali, ela não está conectada à internet, não tem nem como entrar na internet. Enfim. É tipo o PC da Xuxa. Não está conectado na internet. Então, assim, naquela hora, o próprio mesário, antes de sequer chegar com aquele resultado, com aquela mídia de resultado, né, com aquilo que se extrai da urna, antes dele chegar lá no cartório eleitoral para a gente transmitir pela rede da Justiça Eleitoral, ele já imprimiu aquele extrato físico. Os votos estão impressos ali, digamos assim. Ali os fiscais já começam a anotar. Quem trabalha no interior, ou quem mora no interior, se tiver um pouquinho de curiosidade, se conhecer alguém ali, ou dessa eleitoral, ou nem da gente, assim, se conhecer alguém de partido político, vai lá e pergunta. Normalmente, quando a cidade não é tão grande, portanto, quando um vereador ou um prefeito não precisa de uma quantidade tão significativa de votos, ou mesmo nas cidades maiores eles também fazem isso, tá? Esses fiscais, eles anotam por seção os votos e passam para alguém que vai contando tudo. É comum que eles tenham, não exatamente, tá? Por favor, mas é comum que eles tenham já, digamos assim, meio que um resultado antes da gente começar a fazer a nossa apuração. Porque assim, encerrou a votação, cada sessão eleitoral, cada urna daquela tem que mandar essa mídia de resultado para o cartório transmitir para o tribunal fazer toda a contagem. Mas lá, quando terminou a votação, os fiscais do partido A já começaram a contar. Renato, 10 votos na sessão tal, 15 votos na sessão tal, 13 votos na sessão tal, 0 votos na sessão tal. Então eles já vão passando para alguém que vai fazendo essas contas. No final, é muito próximo do resultado oficial. Né? Exato. Óbvio que não vai... mas por que não é exatamente igual? Cara, porque você está falando de seres humanos contando coisas, né? Isso vai dar um problema. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais a gente tem urna eletrônica. A gente tem urna eletrônica não é só por você apertar um botão, não é só por você colocar um papel numa urna, mas o principal, que historicamente nós temos os problemas tínhamos, né, os problemas de adulteração e fraude, era no momento da contagem desses votos, ou seja, é na apuração. Então essas pessoas já conseguem contar ali e saber mais ou menos quantos votos tem. Eles já conseguem quase que ter, entre aspas, um resultado antes da gente. Então vamos lá. Se esse resultado está tão próximo, digamos assim, porque todas essas pessoas são pagas, elas estão lá, elas estão pegando isso. E quando a gente dá o resultado, a coisa bate, não com números exatos, mas com quem está na frente e quem não está, depois de tanto tempo e tantas eleições, o que é mais provável? Que tudo esteja certo ou que algo sempre foi errado? E se você ainda tiver alguma dúvida, assim, numa boa, do fundo do coração... Foda-se. Não, sacanagem. Não, cara, faz o seguinte. Ei, cara. Se a tua dúvida for honesta mesmo, faz o seguinte, trabalha um dia na eleição. Você ainda vai ganhar 2 dias de folga, tá? Por cada dia trabalhado. E você vai ver esse passo a passo acontecer. Para que, assim, certas dúvidas da prática sejam eliminadas, assim. Não tem esse papo de, na véspera, a BIM passa em todos os cartórios e faz uma... Não tem, cara, não dá. Até porque pensa assim, em cada urna eleitoral você tem uma média, eu acho que está de 300 a 500 eleitores. Vamos botar que sejam 400 eleitores, 400 votos. Quando você passa a tua média de resultado no sistema, se tiver qualquer coisa diferente disso, o sistema não aceita. Se você tiver até uma abstenção relativamente significativa, e eu tive isso, por exemplo, o sistema não aceita. Você tem que chamar o juiz com o promotor para eles justificarem dentro do sistema, para poder saber o porquê que ali está tendo uma abstenção maior. Imagina se tivesse mais votos. Então pensa, numa eleição no Brasil inteiro, com tantas sessões, com cada urna só cabendo 400 votos, seria necessário fraudar uma porrada de urna, burlar o sistema para poder acontecer alguma coisa. Com a anuência de milhares de juízes e promotores. Cavalo! E com tanta gente participando disso, mesário, funcionário eleitoral, juiz, promotor, nunca ninguém falou nada. Então é isso. Fizemos aqui o nosso primeiro episódio com vídeo do Spoilericstão. Não acreditem naqueles outros vídeos que estão vagando pela internet, é fake news, tá? São farsantes, tratantes. Tem um cara parecido comigo, mas com cabelo maior. Tem um cara parecido comigo, com o Renato, que fala sobre coisas
estranhas sobre catecismo, que ele jamais falaria. Mas é isso. Meu amigo, quer fazer algumas considerações finais, só pra gente encerrar aqui por hoje? Por hoje, tá tudo bem. Então, até a próxima. Tchau! Ao pôr do sol.